Boa noite a todos. Boa noite, José Hélio. Boa noite, Valmir. Desde já, gratidão, por atender o nosso pedido, tá? Estamos sempre à disposição. Agradeço, gostei em nome do Gaélio. Vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, a lição de número 19. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus, está lá em João, capítulo 21, versículo 17. O significativo e o apelo do divino pastor no coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem força, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isto equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo em vez de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Ser exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. E plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Então, façamos a nossa parte, Não desistamos nunca, Mesmo que possa parecer impossível, Mas a gente tem que estar sempre trabalhando, tentando, Queria convidar todos agora para a gente fazer a nossa prece de leitura. E todos, neste momento, possam levar o pensamento ao nosso Criador. Lembrar de todas aquelas pessoas que necessitam de apoio e de auxílio neste momento. Que a gente possa fortalecer essa corrente do bem. Pensamento positivo para que essas vibrações cheguem até essas pessoas, nos hospitais, em todos os lares. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, gratidão mais uma vez, Pai, por estarmos aqui mais uma vez nesta noite, reunidos em Seu nome. Nós possamos, neste momento, Pai, de reflexão, acalmar o nosso coração e abrir a nossa mente, e estarmos receptivos a todas essas palavras que nos serão passadas daqui a pouco. Nós tenhamos a inteligência de extrair todas a essência dessas informações, que elas possam dar um norte diferente em nossas vidas. Temos também a espiritualidade de luz, que possa incluir o nosso irmão José Hélio, para que ele possa passar todo esse conhecimento para nós. Conhecimento esse, Pai, que trará para a gente uma maneira de enxergar melhor, de ampliar a nossa visão, diante de todos esses problemas que enfrentamos no nosso dia a dia, nesta nossa caminhada. Pedimos a Ti também, Pai, a vossa misericórdia, que possa estar enviando todos os seus médicos espirituais, todos os hospitais neste momento, a todos os lares aqui representados, que eu possa
está levando, Pai, esse lenitivo necessário para trazer de volta a saúde do corpo físico, do corpo espiritual. Que eu possa estar adentrando cada lar neste momento, e levando a paz, o amor, a união, a fraternidade, para que todos nós, Pai, tenhamos, a partir de agora, os momentos mais saudáveis, né? No restabelecimento da saúde, no nosso entendimento, essa doutrina maravilhosa nos dá toda semana. Sendo assim, Pai, pedimos a vossa permissão, a permissão de toda a espiritualidade amiga, do nosso mentor espiritual, do Gaeb Euripides Bassanufo, pedindo a permissão para iniciar a live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Retorno. Boa noite a todos. É com muita alegria que aqui nos encontramos, trazendo o abraço fraterno dos companheiros espíritas, do Grupo Espírita Allan Kardec de Araruama, a que eu estou vinculado, e também da Associação Médico Espírita de nossa cidade, a AME Araruama. Queridos amigos, na noite de hoje nós buscaremos falar sobre o tema O Mal Secreto. Narra o Velho Testamento. No livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo de 1 a 11, que Caim era lavrador, arava a terra, remexia o solo e ali lançava as sementes, cujo produto era o seu sustento. Abel era pastor de ovelhas. Buscava no campo multiplicar o seu rebanho, a fim de atender às necessidades do cotidiano. Certa época, o texto do Velho Testamento pontifica que Caim vai ao Senhor, ao Todo-Poderoso, ao Senhor do Universo, e leva até ele um fruto da terra. Aqui, ele recebe, sem qualquer demonstrações mais significativa. E logo, em seguida, Abel escolhe uma das suas melhores ovelhas, a mais vitalizada, a mais robusta, a mais saudável, e traz e encaminha ao Senhor, a que este esboça um contentamento, se felicita com o presente a ele oferecido. Diante daquela cena, daquele fato, as letras do Velho Testamento informam que descaiu-lhe o semblante de Caim. E ele foi tomado por uma ira, por um sentimento que desarticulou e desequilibrou o seu mundo íntimo, a tal ponto que ideias estranhas começaram a se insinuar sobre os seus neurônios. Então, ele começa a elaborar uma estratégia para eliminar o irmão. Quando este se afasta para atender à alimentação do rebanho, para um local, uma região
isolada, ele lança-se sobre Abel e elimina-o, mata-o. É o primeiro homicídio que se tem notícia. E ficamos a pensar o que fez Caim eliminar Abel. Pensemos nisso. Todos nós que estamos aqui refletindo junto, aprendendo junto, os internautas, qual foi o sentimento que emergiu na matriz íntima de Caim e fez ele aniquilar o próprio irmão? A inveja. Esse terrível sentimento que faz morada na criatura humana, gerando prejuízos dos mais absurdos e incalculáveis. Conta-se também que Antônio Salieri, um notável musicista, um esteta, um artista da música, trazia um intento, mas mais do que um intento, mais do que uma vontade, ele nutria uma tremenda inveja da habilidade e competência de Mozart. Amadeus Mozart. Embora Antônio Salieri fosse alguém de destaque no campo das letras musicais, nunca ele conseguiu atingir a genialidade e a habilidade de Mozart nas construções das óperas, na elaboração da musicalidade em dança, ao ponto que, segundo alguns, é uma polêmica a temática que nós vamos veicular, de que Mozart foi envenenado, supõe-se alguns, por Antônio Salieri, devido a essa motivação comportamental invejosa. E a inveja é terrível. A minha avó já falava neste sentimento daquelas criaturas que têm o olhar de Seca Pimenteira. Eu não sei se o Valmir se lembra aí, o pessoal aí de Volta Redonda, o Seca Pimenteira. Aquela você, né, as senhoras e tal, o pessoal deve lembrar, você tem uma samambaia linda, aí recebe uma amiga, um amigo, e a pessoa diz assim, nossa, que coisa maravilhosa, linda, eu queria ter uma planta, uma samambaia como esta. No dia seguinte, meus amigos, hein, Cleberson? A planta está seca, esturricada. Isso é um fato real. Real. Isso não é uma lenda. Pessoas que vibram, a energética é muito negativa, em que, adentrando a estrutura dos vegetais, faz eles torrar, né? A planta definha e morre. Um sentimento, se eu não posso ter, e nem sempre a pessoa o faz com consciência. Nesse caso, nesse aspecto, né? É, às vezes, um processo inconsciente, a pessoa não tem consciência do que está gerando. Na Grécia, quando alguém tinha destaque no campo das ideias, no campo das letras, da música, ele era levado ao ostracismo. Tirava-o da sociedade,
colocava num ambiente isolado, onde ninguém mais ouvia falar dele, ninguém mais tecia comentários sobre ele, para depois retornar, depois de muitos anos, retornar ao convívio das criaturas, da comunidade, das pessoas. Então, é muito interessante essa questão da inveja, porque aí, em Volta Redonda, o pessoal pensa nisso, pessoal, aí não tem gente invejosa, mas aqui, na região do Lago, é um negócio bem complicado. Então, meus queridos, o que é a inveja? A inveja é aquela coisa... Vamos ver, olha só. Presta atenção, você que está me escutando. Vê se você sente isso. A inveja é aquela coisa assim que você sente, você fica triste, você fica infeliz com a felicidade do outro, com o sucesso do outro, com o êxito do outro. Você não é pior do que ninguém. Não é isso. É importante, se a gente tem esse defeito, que a gente possa reconhecer. Né? O Gore Vidal, que era um jornalista norte-americano, ele teve a ousadia e a coragem de demonstrar o sentimento que trazia na alma. Ele, certa feita, disse assim: quando um amigo meu tem sucesso, tem êxito, é como alguma coisa em mim se apagasse. Olha só. A demonstrar a presença da inveja. Nelson Rodrigues, quando ocorre o desencarne, o falecimento de Guimarães Rosa, ele disse assim: a notícia deu-me um alívio, uma vil e torpe euforia. É fácil reconhecer, admirar, sem ressentimento, um gênio morto. A dizer dessa presença desse sentimento terrível, ignóbil, na nossa personalidade, no nosso mundo íntimo, e gerando, como disse há pouco, prejuízos incalculáveis. É o sentimento que a criatura menos reconhece que possui, que transita nas estradas da sua personalidade. Foi feita uma pesquisa, diz assim, qual o vício mais conhecido? 94% disseram que era a inveja. Aí as outras perguntas surgiram naturalmente no questionário do pesquisador. Quantas pessoas perguntaram que se praticavam aquele vício? 3% disseram que sim. 18% disseram às vezes. E 79% diz que nunca praticaram a inveja. Então, as pessoas conheciam, quer dizer, eu conheço o pecado, mas ele não está comigo. Ele não se alberga comigo. Né? Olha que dificuldade as pessoas têm para reconhecer que tem esta imperfeição. Para curar a inveja, né? Existe um caminho muito fácil. É você saber lidar com a felicidade do semelhante, porque você fica infeliz porque o outro é feliz. Né? Você fica infeliz porque o outro teve sucesso, porque o outro tem uma habilidade cognitiva, filosófica, profunda, substancial.
não é? Então, meus queridos amigos, é uma questão muito interessante, presente na nossa vida, no lar, na família. Quantas vezes um irmão tem ciúme de outro irmão? Por quê? Porque ele conseguiu adquirir conhecimento, um título acadêmico, porque ele conseguiu a compra de um bem material, uma casa e um carro. E muitas vezes ele se sente menosprezado, ele se sente inferiorizado por aquilo. E há uma demonstração disso. Através de quê? Através da crítica, sobretudo disso, da calúnia, da difamação, dos comentários infelizes em relação àquela pessoa. Para que aquela credibilidade que o indivíduo tem seja apagada ou seja despotencializada. É um processo costumeiro do comportamento do invejoso. Vejamos isso. E aí a gente pergunta assim, mas aonde se dá a ocorrência da inveja? Nelson Rodrigues dizia uma coisa assim, não há ninguém que abomine mais um autor do que o outro autor. O autor só é solidário com outro autor no velório do concorrente, dizia Nelson Rodrigues. E a gente fica pensando assim, aonde a ocorrência mais frequente da inveja? Vocês que estão me ouvindo, aonde vocês acham que ocorre de maneira mais frequente a inveja? Vamos pensando aí enquanto eu tomo um golinho de água. Aonde ela se efetiva de maneira mais corriqueira? Muito bem. Vocês podem colocar aqui, ó, no chat, pode conversar comigo, pode falar, fica à vontade, hein? Pedimos aí o pessoal que está no bastidor, pode jogar aqui a fala dos companheiros, sem problema. Então, se coloca de que a inveja ela ocorre com mais frequência entre os pares, entre os iguais. Como assim? O professor inveja o professor. O contador inveja o contador. O funcionário da limpeza urbana inveja o funcionário da limpeza urbana. O médico inveja o médico. O empresário inveja o empresário. O espírita inveja o espírita. Então, será que isso ocorre também na casa espírita ou na casa espiritualista? É claro que ocorre. Infelizmente, ocorre. E como é o instrumento? O instrumento é o que há pouco eu estava colocando. Como é que é um invejoso? O invejoso é terrível, querido. Ele olha enviesado. Ele diz assim, olha, você não sabe o que hoje eu vi, aonde eu vi Valmir. Porque o que acontece? A pessoa inveja o Valmir. A pessoa queria ser o Valmir, como não pode ser ele, nas habilidades que ele possui, ele busca desacreditar o Valmir.
no complexo de inferioridade que ele está instalado e pela inveja que ele experimenta. É assim que se dá. Aqueles grupos nas casas espíritas que destilam veneno é um processo de inveja. Ah, a presidência está ruim. Ah, se fosse eu, olha só, se fosse eu, mudaria tudo isso. Teria essa atitude, aquela atitude, dá logo a receita, a resolução. E começa a trazer, e os espíritos inferiores observam isso, o sentimento de inveja do indivíduo, e começa a estimular aquilo, a fim de que aqueles comentários infelizes ele ganhem força, amplitude para desorganizar a união, porque fragilizando a união, eles têm como minar as atividades numa instituição espiritualista. Vejamos que coisa curiosa, não é verdade? Interessante isso. E o evangelho, porque outra coisa, querido, se o indivíduo ele tem uma habilidade, ele tem uma competência, se ele é um bom contador, se ele é um bom médico, se ele é uma pessoa que realiza a sua atividade com dedicação, com zelo e com acerto, né? Porque coloca-se que o invejoso se incomoda profundamente com isso. E amigo é aquele que suporta o seu sucesso. Porque muitas vezes vem de um amigo a colocação infeliz para te desacreditar. Para que você não ganhe aquela popularidade que está ganhando, aquela aceitação que você está ganhando. Aquela respeitabilidade que você está tendo. Então, se ele puder inventar uma mentira, uma fake news, se ele puder contratar uns robôs e jogar na internet, jogar no WhatsApp, um comentário desairoso, errôneo, sobre você, ele fará. Porque agora ele utiliza dos robôs. A modalidade agora é fake news. Então ele faz uma fake news a fim de que você seja desacreditado. Olha que coisa terrível. E nós temos que nos preocupar com isso, sabe por quê? Nessa coisa da gente compartilhar assuntos. Você não sabe se aquilo é uma verdade ou uma mentira. Se for uma verdade, está ótimo. E se for uma mentira? Que vai prejudicar a vida do semelhante, que vai torpedear a vida do próximo, que vai gerar dano na família de fulano. Você tem responsabilidade sobre isso. Não é tolice, não. Pensemos nisso. Nesses dias tumultuosos, e muitas vezes aquilo tem um estratagema das trevas para atingir aquela pessoa que não tem nenhum comportamento equivocado. Mas a artimanha, a estratégia do mal é justamente desqualificá-lo para que sua voz não possa ser mais ouvida, ser acatada. Perceberam a questão, como é que é grave? Então, vamos lá. Beber mais uma água, que eu sou movido à água. Queridos amigos, nós vamos observar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, a seguinte colocação: para o invejoso e o ciumento não há repouso. Olha que coisa. Não há repouso. Então, o cara vive o quê? Ele vive em desequilíbrio.
estão perpetuamente febricitantes, quer dizer, em febre, desarticulado, né? Como se fosse um vulcão em erupção. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônia. O cara não dorme, fica doido. Poxa, aquele carro que o Valmir comprou, aquele carro zero, gente, eu também tenho que comprar um. Se eu não comprar, eu vou passar o prego naquele carro. O indivíduo pensa assim. Ou senão vou chamar alguém para arranhar o carro. Exato. Dão-lhe vertigem o êxito de seus rivais. Olha só. O cara fica doido, fica doente. Toda emulação para ele se resume em eclipsar, em sombrear o que lhes são próximos, o que lhes estão próximos. Veja bem, querido, né? Então, como é o invejoso? Ele é desarticulado, desajustado. E essas pessoas, quando André Luiz desencarna e vai ao mundo e chega no nosso lar, nas instâncias de nosso lar, aquela cidade espiritual, ele é atendido por um médico chamado Henrique de Luma. O médico vai e analisa e diz de que muitas das aflições do André Luiz se deu à energética negativa que ele atraiu para ele com os seus sentimentos infelizes. Olha que coisa danada. Olha que coisa que a gente não pensa nisso. Então, veja bem, o invejoso é um cara febricitante, então ele atrai aquela energia. Não só dele, como dos outros no mesmo diapasão, intoxicando as células do seu corpo, do seu psiquismo, e gerando depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, enfermidades físicas, e produzindo uma coisa que André Luiz comenta em Missionário da Luz, que são as larvas mentais, as bactérias mentais, que atuam no nosso organismo, enfermando-nos. Olha só isso aí. Que coisa interessante para que a gente possa tomar consciência disso. E como que nós vamos vencer isso? Como é que nós vamos vencer essas dificuldades? Então, eu vou ler para vocês, para que nós não percamos um detalhe, um só instante da colocação dos benfeitores espirituais e da pergunta de Allan Kardec. Porque o Livro dos Espíritos tem essa prerrogativa, ou melhor, esse aspecto. Eu não sei, sinceramente, dizer para vocês o que é mais brilhante, se é a pergunta ou se é a resposta. Tal é a capacidade de elaboração das indagações, que já traz uma vertente interessante, ou as respostas. Mas nós vamos lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta o seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, ele pergunta qual é o meio mais eficiente, mais simples, prático, uma coisa que todos entendam, para se melhorar nessa existência e resistir à atração do mal. Olha que coisa. A pergunta é belíssima. Então, ele diz assim: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Aí, na pergunta 919A, ele desdobra, porque ele ficou um pouco em dúvida. Mas, tudo bem, concebemos toda a sabedoria desta massa, tudo certo. Porém, a dificuldade está precisamente em conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Kardec era danado. Tá tudo certo.
essa máxima impecável. Mas como é que eu vou conseguir isso? Então, veja bem, o Espírito Santo do Agostinho vai informar. Ele diz assim, faz como eu fazia quando aí estava. Aonde? Na Terra. À noite, quando ele buscava o leito para o descanso, ele fazia uma revisão das suas atitudes durante o dia. Se alguém podia ter sido prejudicado com um comportamento que ele teve, e, para tanto, ele se conscientizava do ato incoerente e, no dia seguinte, fazia diferente. Ia observando aonde ele tinha se enganado, aonde ele tinha cometido um senão, para reparar. Olha que coisa simples, prático. E que isso nós podemos. Muitas vezes a gente tem muita justificativa. Não é? Eu sei que não é o pessoal aí em Volta Redonda, mas, por exemplo, as pessoas têm aquelas justificativas assim. Né, o indivíduo ele busca a conquista dos bens materiais, né? Ele é ganancioso, ele é aquele mão fechada, não é verdade? Então o indivíduo diz assim: não, mas eu sou econômico, eu sou prudente. Não, ele muitas vezes ele é um materialista financeiro. Ele busca única e exclusivamente o enriquecimento para si. E não tem nenhuma visão pela necessidade do outro. Então, por isso que é importante, nas casas espíritas, e aonde for, nós falarmos nós demonstrarmos, falarmos só não, demonstrarmos através de pesquisas valiosas, certeiras, comprovatória da continuidade da vida depois da morte. Quando o homem reconhecer em sua maioria de que a vida continua depois da morte, provada, por exemplo, por Alexandre Aksakoff, quando analisou a médium Elizabeth da Esperança, quando analisou a médium Eusápia Paladino, comprovada por César Lombroso, quando analisou a médium Eusápia Paladino, comprovado por Ernesto Bozano, comprovado por Paul Gibier, investigando vários médiuns. Porque eles não eram espíritas, não eram religiosos. Muitos deles buscaram a pesquisa para desmascarar os médiuns, achando que a fenomenologia mediúnica era simplesmente uma enganação, um embuste. Então, quando nós, seres humanos, reconhecemos que a vida, isso foi provado cientificamente, acabei de relatar alguns nomes que demonstraram isso e apresentaram à sociedade científica. Relatos, livros, o resultado de suas pesquisas. Então, quando nós constatarmos isso, modificará a nossa atitude. Porque a nossa felicidade e a nossa infelicidade, elas estão vinculadas ao nosso comportamento de agora, daquilo que nós estamos fazendo agora. Então, vamos mais em frente. Existe um médium que tem uma obra em que eu
em que eu reconheço como uma obra valiosa é o médium Francisco do Espírito Santos Neto, pelo Speed Hamed, As Dores da Alma. Uma obra portentosa, de conteúdo, abordando esses sentimentos. E nós pedimos a Deus que inspire esse médium a se manter no padrão do bem. Porque muitas vezes bons médiuns surgem e daqui a pouco começam a apresentar ideias estranhas, esquisitas, né? Fora da realidade doutrinária. Então, o espírito Hamed, abordando a questão da inveja, que a inveja é oriunda lá do egoísmo, né? Do orgulho, o egoísmo que é a valorização da personalidade, né? Do ego. Diz assim, o invejoso é inseguro, é supersensível, irritadiço e desconfiado, observador minucioso e detetive da vida alheia até a exaustão, sempre armado e alerta contra tudo e todos. Faz o gênero do superior, quando em realidade se sente inferiorizado. Por isso, quase sempre deixa transparecer um ar de sarcasmo, de ironia em seu olhar, para ocultar dos outros seu precário contato com a felicidade. Então, querido, veja bem, o invejoso é assim. Ele é um indivíduo que ele tem aquela ação policialesca. Ele começa a observar a vida das pessoas por inveja, óbvio, né? E a notar que aquilo vai incomodando por demais, né? Aquilo irrita, né? Porque o indivíduo é feliz, porque o indivíduo ele tem habilidade, ele fez conquistas, né? Ele queria ser aquela pessoa, mas não é. E, portanto, né, ele sofre daquele complexo de inferioridade, mas tem um ar, né? Ele tem uma imagem de superior, mas que, na realidade, ele esconde conflitos profundos num processo de inferioridade em que ele ele gostaria de ter uma competência, uma capacidade que ele não possui. Isso machuca, isso dói. Isso faz com que ele adote esses comportamentos infelizes. Como seria mais fácil se o indivíduo reconhecesse, fizesse uma análise, um autoconhecimento, questão 919, realmente eu sou invejoso. Porque o primeiro passo é a criatura reconhecer. Porque essa energética vai te trazer os desatinos íntimos, físicos, emocionais, e muitas vezes te levando a quadros psicológicos que vão ser atendidos nos gabinetes dos psiquiatras e psicólogos ou problemas orgânicos que vão te levar, como diz André Luiz, aos médicos convencionais. Vejamos, meus queridos amigos, quando não há processos obsessivos que vai ter o atendimento na instituição espírita ou espiritualista, como também ser levado aos médicos, porque aí já se levou para a intimidade das células um quantum de energia tóxica, desarticulando aí as enfermidades que o indivíduo tem predisposição mórbida para ela. Então, meus queridos amigos, vejamos, né,
que esse complexo de inferioridade ele é mascarado por uma certa superioridade fugidia, fantasiosa. Ela não existe. Então, e ele passa um hábito infeliz, ele é criticar os outros. Querer, como eu já falei há pouco, empanar a credibilidade do outro. Ele, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ele perde noite de sono. Porque ele está febricitante, ele está incomodado, porque o outro é melhor do que ele. Oradores espíritas invejam oradores espíritas. Médiuns invejam médiuns. Se você tem uma comunicação de um obsessor muito revoltado, a outra médium, não, mas não vou ficar atrás, não. Vai dar uma outra comunicação de um mais revoltado ainda, num quadro, muitas vezes, anímico. Por inveja, querido. Eu não posso ficar atrás. É verdade? Coloquemos o nosso pezinho no chão, a realidade é essa. É porque, muitas vezes, nós não gostamos da realidade. Nós queremos uma utopia, fantasia. Nós somos pródigos em ver o cisco no olho do outro, a trave, mas no nosso não. Como fôssemos criaturas as mais perfeitas, admiráveis. Todos nós trazemos uma sombra, uma dificuldade, uma imperfeição, um vício, que precisamos despotencializá-los. Então, segue o espírito Hamed no livro Dores da Alma. Olha que livro excelente. Leiam. Livro de Médio Francisco Espírito Santo Neto. Dores da Alma, pelo espírito Hamed. A necessidade, diz o espírito Hamed, de poder e de prestígios desmedidos que encontramos em inúmeros homens públicos nas áreas religiosa e política, profissional, esportiva, filantrópica, de lazer e outras tantas, deriva de uma aspiração de dominar ou de um sentimento de onipotência, como tentam contrabalançar emocionalmente o complexo de inferioridade que desenvolveram na fase infantil. Encontramos esses indivíduos nas lutas partidárias, em que só aparentemente buscam a igualdade dos direitos humanos, prometem a valorização da educação, asseguram a melhoria da saúde da população e a divisão de terras e rendas, sem ideias alicerçadas na busca sincera de uma sociedade equinânime e feliz, procuram, na realidade, compensar suas emoções de inveja mal elaboradas e guardadas desde a infância, difícil e carente, vivida no mesmo ambiente de indivíduos ricos e prósperos. Olha só, queridos. Nós vemos isso nos homens públicos. Não estou dizendo todos, mas muitas dessas criaturas que estão por aí, que chegam, falando dos direitos humanos, falando de mais trabalho, educação, etc., são criaturas que invejavam e continuam a invejar aqueles que estavam no período em que transitavam nos caminhos da necessidade profunda, invejavam aquelas criaturas e não resolveram esse problema. Trazem isso e hoje querem chegar aos postos de relevo,
com essas divulgação das necessidades da comunidade, para que lá possam compensar o seu complexo de inferioridade e estabelecer o autoritarismo e atender os seus interesses pessoais. Olha que coisa. Fruto da inveja, veja bem, querido. A inveja ainda acalentada. Então, tem uma roupagem, né? Tem toda uma postura de valorização do humano para chegar ao poder. Usam a inteligência trabalhada pela inveja, ocupam os postos e não atendem ao que prometeram, porque eles estão mergulhados no seu complexo de inferioridade. E o que é a inveja? A inveja é uma busca, é uma ambição, a mais-valia, valer mais. Olha que coisa curiosa. E lá ficam elaborando os estratagemas mais engenhosos para que possam se fixar no poder. Fruto da inveja infantil, adolescente, da madureza não equacionada. Quando viveram, não estou dizendo todos, quando viveram naqueles ambientes de profunda necessidade, em meio à observação das famílias abastadas. Então, meus queridos, vamos mais à frente. Então, ele vai dizer assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 23, que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. Olha que coisa! Que nota sem inveja o que não possui, que não procura mais do que é. Aquelas pessoas, né? Olha que remédio, que vacina para o comportamento invejoso. Você se contentar com o que tem, né? Feliz com aquilo que possui, sem mergulhar em desequilíbrios produzidos pela inveja, como a gente viu há pouco. Então, eu não vou falar novamente, comentar novamente sobre os desajustes psicológicos e físicos, as doenças que a criatura carrega, né? Em virtude do ambiente energético, fluídico, que você atrai, como André Luiz comenta lá em Nosso Lar. Olha só que coisa interessante, né? Você se contentar. Aí você tem uma casa, vive em paz na sua casa. Não, mas você quer ter uma casa enorme, você vai lá no banco, faz um empréstimo, se encalacra todo com empréstimo para ter uma casa que deve ser é semelhante à casa do vizinho, que eu tenho que construir, daqui a pouco você se afunda em dívidas por uma atitude de inveja. Você, por exemplo, você queria ter o carro, né, que seu sobrinho tem. É um carro, um carraço, um Jeep daquele maravilhoso, aquele Hilux, aquela coisa. Você faz um empréstimo, pagando um juro altíssimo. Você não tinha condição de comprar o carro, compra o carro, não tem condição de manter, se amontou em dívida, né? E o juro vai aumentando. Olha que coisa curiosa. Como que a vaidade ela está atrelada ao orgulho, ao egoísmo. Os espíritos chamam o egoísmo de sentimento radical, ele está na base. Né? Porque é uma cobiça. Né? É uma cobiça.
Então, se você se contentar com aquilo que você tem, aquilo que você é, né? Satisfeito, você tem o seu carrinho ali, 10 anos, né? Já tem 10 anos, não tem problema, está funcionando, você tem a sua casa, te acolhe do inverno, das intempéries, da chuva, do vento. Ah, mas o outro tem uma casa de 3 andares, eu queria igual. Ah, mas para quê? Né? Às vezes tem um espaço imenso que não é utilizado, uma despesa absurda para manutenção. Então, queridos, olha o que o Evangelho está dando ali, comportamento de atitudes muito simples, para que a gente não se desajuste, não se desequilibre. E para que a gente vença a inveja, nós precisamos vencer, para que você tenha paz, harmonia interior. Você imagina você ficar um vulcanismo íntimo, porque você olhou o que você quer, aquele barco que o cara comprou, você quer ter aquela mesa, aquele sofá que ele comprou. Então, se você contenta com o que tem, olha o que diz o Evangelho, você vai viver em paz, irradiando equilíbrio e saúde para as células do seu corpo. Né? Então, vai dizer o Espírito Hamed, nas dores da alma, aquilo que eu acabei de falar, eu vou apenas reproduzir para que vocês tenham uma apresentação conceitual do que o Espírito está dizendo. Os indivíduos que possuem o hábito da crítica destrutiva estão, em verdade, dissimulando outras emoções, talvez a inveja ou mesmo o despeito. É uma forma de cobiça, um desgosto em face da constatação da felicidade e superioridade de outra. Então, meus queridos amigos, falta 5 minutinhos, né? 5 minutinhos. Eu vou fechar com um capítulo 29 de O Livro dos Médiuns, que vai falar sobre isso, como essas ações invejosas, elas penetram na instituição espírita, em reuniões mediúnicas, em reuniões espíritas as mais diversas, na própria casa do bem. Diz assim os benfeitores espirituais: quem desde então pode afirmar que os que nas reuniões semeiam a perturbação, a cisania, não sejam agentes provocadores interessados na desordem? Sem dúvida alguma, não são espíritas verdadeiros nem bons. Jamais farão o bem e podem fazer muito mal. Ora, compreendes que infinitamente mais facilidade encontram eles de se insinuarem nas reuniões numerosas, o de que nos núcleos pequenos, onde todos se conhecem, graças a surdos manejos que passam despercebidos, espalham a dúvida, a desconfiança e a desafeição, sob a aparência de interesse hipócrita pela causa. Tudo criticam, formam conciliábulos e currilhos que presto rompem a harmonia do conjunto. É o que querem. Está lá, no capítulo 29 do Livro dos Médiuns. Muitas vezes as pessoas adoram as casas grandes, cheias, né? E elas não querem nem que outros companheiros saiam para fundar outras instituições. Allan Kardec fala dos grupos pequenos. Os espíritos falaram isso para Allan Kardec. A gente adora aquela casa enorme, a casa de gente, a casa cheia de problema, quanto maior, mais problema tem, na verdade, é.
Então, a gente devia ter essa capacidade espirítica administrativa de que, quando a casa está crescendo muito, vem muitos problemas. Seria interessante a gente ver alguém que possa fundar, que tenha competência doutrinária e humanística e fraternal, amorável, para que possa fundar uma outra instituição. Então, as casas grandes, elas trazem muitos problemas, evidentemente, né? Para que você possa administrar. Então, ele fala a importância dos grupos pequenos, onde a gente se conhece, se vê com frequência, mas ele fala do indivíduo que tem uma atitude inconsequente, que ele espalha dúvida. Olha só, a dúvida, a desconfiança, a desafeição, é o invejoso. É aquele indivíduo que ele deseja ser o presidente da casa, mas ninguém vota nele. E aí ele começa a criar umas situações para desmerecer aquele que está ocupando o cargo, a fim de que ele possa já se movimentar para chegar no posto, no cargo que ele quer, porque ele só pensa em cargo em virtude do complexo de inferioridade gerado pela inveja. Então, ele espalha isso na instituição. A dúvida. Não sei não. Olha, eu sei uma coisa. Meu Deus, se eu abrir essa boca para falar, os alicerces dessa instituição vão tremer. Olha só. Olha, eu já sei de que o Valmir não está se dando bem com fulano de tal. Nada, Valmir é amigo, é companheiro, está se dando muito bem, mas a pessoa já começa a criar. Isso é fantasia? Isso é ilusão? Não, isso é realidade. Mas aí em Volta Redonda não tem isso, graças a Deus. Mas aqui na região do Lago o negócio é meio complicado. Bom, então, meus queridos amigos, como a gente vai vencer a inveja? No processo do autoconhecimento. Lembra lá Santo Agostinho, de estarmos fazendo uma avaliação, não só para a inveja, mas para todos os outros vícios que a gente carrega. Não precisamos ser puros da noite para o dia, não vamos ser. Vamos com as nossas dificuldades, despotencializando a passo, progressivamente, esses verdugos de nossa alma. Não é verdade? Na nossa toada, no nosso ritmo, nas nossas possibilidades. Então, é isso que a gente tinha para trazer para os companheiros na noite de hoje. E nós convidamos todos vocês, depois de um gole d'água, orarmos. Vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, querido amigo, neste instante, Senhor, nós te solicitamos que a energética da saúde e do equilíbrio chegue a cada casa, a cada internauta conectado nesta plataforma. Que possam os companheiros, Senhor, receberem as emanações da tranquilidade, da mansuetude, favorecendo, Senhor, nessa noite, um desejo muito sincero de realizar o autoconhecimento, para vencer as nossas dificuldades, as atitudes da inveja ou de outras imperfeições, Senhor, a fim de sermos criaturas melhores e construirmos um lar melhor, um ambiente de trabalho melhor, um mundo melhor. Senhor Jesus, que esta instituição, esse grupo holístico, que recebe o nome de Eurípides Barçanufo, possa, Senhor, se construir a cada dia
mais na tarefa do bem. Que tu possas trazer para cada trabalhador dos 2 planos da vida o estímulo fecundo e substancial na prática enobrecedora do bem. E que teu amor e que tua paz permaneça em nossos corações para sempre. Que assim seja. Graças a Deus.